Oi, minha querida. Só assim que a gente se vê. Então, minha querida Maria Lúcia, nós temos um caminho longo e eu vou contar ele rapidinho aqui para vocês saberem que elos que unem as pessoas numa escola como essa. E são, assim, elos muitas vezes bem mágicos, vamos dizer, né? Maria Lúcia foi mãe dessa escola nos anos 80, não é? Isso. E em algum determinado momento eu passei a ser professora lá no ensino médio e muito depressa eu entrei na PASP. E nós duas fazíamos parte do mesmo time da PASP. Ou seja, eu tive uma vez na PASP assim no meio dos anos 90 e agora de novo depois de bastante tempo. E lá nós nos encontramos. E eu, como gosto de fuçar todos os cantos da escola, eu andava muito ali pelo aquilo que era a creche, que a gente tinha uma pequena creche na escola para as crianças ali do entorno, que era movido pela Maura. E eu fui passear lá várias vezes e algum dia eu peguei a Maria Lúcia pela mão e falei: Maria Lúcia, vamos dar uma olhadinha juntas lá, porque aquele lugar tá parecendo uma iniciativa muito interessante, mas que está meio abandonada. Sim? E muitas vezes na vida a gente se depara com coisas que a gente começa com muito entusiasmo e daí a gente não cuida, e aquela coisa fica assim meio estagnada, parecia que estava assim parado no tempo na escola. E esse eu acho que foi o começo da nossa amizade, a Maria Lúcia e eu. Porque aquilo se tornou uma meta dentro da PASP de cuidar daquele lugar e transformar aquele lugar numa uma creche realmente Waldorf, assim. E foi onde começou a Nova Esperança, a gente transformou aquilo em outro ambiente. Era muito gostoso, não vou dizer que não era bom, mas sabe quando você tem uma joia e você não cuida dela direito e ela vai ficando opaca, meio desvitalizada? E não sei, parece que eu me dei a mão com ela e nunca mais soltei. Ela é uma grande amiga da escola. Eu fico emocionada. Tenho que dizer que eu fico muito emocionada com a perseverança dessa mulher, com a força dela. E todos esses anos a gente trabalhou muito próximo. E esse afeto que eu sinto por ela é o afeto que une a gente dentro do Colégio Micael durante muitos e muitos anos. Eu só tenho que agradecer a esta amiga da escola e, pessoalmente, com uma amiga pessoal minha também. E vai ser um presente, porque nós duas fizemos anos e anos as festas do ano, mantendo uma chaminha que ia quase apagando assim, de vez em quando tinha, às vezes só eu, ela, o palestrante, mais umas 3 pessoas assistindo às nossas atividades das épocas do ano, e com muita compreensão, a gente foi mantendo essa chama acesa, porque a gente sabia como que um pai vai se locomover às 8 horas da noite, com trânsito, com chuva, com crianças em casa, para vir até aqui. Não era uma coisa fácil, a gente reconhecia isso claramente, mas a gente deixou aquele salãozinho sempre iluminado durante as épocas do ano, e quando começou o Zoom, a gente falou, valeu a pena, porque agora, de repente, tem 200 pessoas, tem 50 pessoas, tem 300 pessoas nas palestras, a gente falou, valeu a pena. Valeu a pena. Então, é isso. Muito obrigada, Maria Lúcia. Eu, infelizmente, não posso ficar agora na palestra, porque nós estamos no estudo continuado lá no ensino médio e eu vou ter que voltar para lá.
Obrigada, Bom, Cláudia. Mas antes de você ir, eu queria fazer um relembramento aqui. Eu não sei, a Cláudia e eu insistimos em fazer agenda para o colégio. E, coincidentemente, a agenda da época dos anos, que foi de 2010, ela está exatamente na data de hoje, dia 22, Pentecostes, amanhã, né? E hoje é 22 a palavra. Palestra aqui é hoje e amanhã é Pentecostes. Foi um trabalho belíssimo, aqui estão todas as épocas do ano, com todas as datas, com pequenas histórias, e esse foi o nosso trabalho durante muito tempo, a gente insistiu com o lanchinho da Conceição, com a colaboração da Roseli, do Roberto e de todos da escola, que a gente tem tanto carinho. E eu me sinto muito lisonjeada e agradecida, Cláudia. Você sabe o quanto você realmente está aqui, né? Nesses momentos aí que estivemos juntas. Obrigada, Cláudia. Eu sei que você vai dar aula agora, e eu também estou emocionada. Eu espero conseguir conversar com vocês. Eu não gosto de falar palestra, eu gosto de falar conversa entre amigos, né? Eu acho que isso é o que a gente pode fazer. Então, eu gostaria, pegando o gancho da deixa eu só Cláudia... te falar uma coisinha, Maria Lúcia, dá uma mexidinha na sua tela, porque você está assim, meio com o queixo cortado. Se você puder abaixar um pouco, para a gente ver teu rosto inteiro. E eu vou te explicar o que acontece aqui. É porque E assim, você é muito baixinha, né? eu estou, porque não era, eu estou numa outra sala, porque a gente ficou sem sinal, eu achei que não fosse conseguir entrar, para dizer a verdade. Dá para ver assim? Está muito ruim? Deixa eu ver, assim, pronto? Beleza. Agora a gente vê teu rosto inteiro. Então, pegando o gancho da Cláudia, eu gostaria de começar o nosso encontro com um conto. É um conto do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era um judeu, é o criador do Hassidismo, e quando ele estava para falecer, ele reuniu a comunidade e conversou com todos. E ele disse: eu estou partindo, eu já não vou mais fazer parte da nossa comunidade, mas vocês já sabem o lugar do bosque onde nós fazemos nossas orações. Vocês já sabem como acender a fogueira e vocês já sabem as orações. Então, agora eu parto em paz, porque eu estou deixando um legado. No primeiro ano, tudo aconteceu conforme Baal Shem Tov tinha predestinado. As gerações foram passando e, aos poucos, eles chegavam no bosque, mas não conseguiam encontrar o lugar onde se acendia a fogueira. Com o tempo, eles nem mais acendiam a fogueira, só chegavam num lugar a ermo, e contavam e faziam as orações. Chegou um momento que, numa geração muito depois, que eles já não sabiam mais onde era o lugar da fogueira, como acendia a fogueira e como era feita a oração. Mas existia um ancião ali que ainda lembrava. Ele lembrava do lugar do bosque, como acender a fogueira e como fazer as orações. E assim pôde novamente manter a chama acesa daquela fogueira, porque uma pessoa lembrava do que tinha se passado ali. Eu penso que é isso que nós precisamos fazer, é esse resgate das histórias, para que elas não caiam num vácuo. E trazer isso na lembrança de vocês. O que a Cláudia falou é muito importante para que a gente lembre, para a escola ser o que ela é hoje, ela tem toda uma história. E a gente, os professores, funcionários, a gente sempre procurou manter as tradições da escola, porque estamos aí, e manter com toda a força de nosso coração para que esta chama não se apague. Eu queria começar o nosso encontro, como eu disse, eu não quero que seja uma palestra, porque não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu queria, na verdade, é que a gente tenha uma conversa do significado das épocas do ano. E amanhã
é Pentecostes, nós estamos na véspera de Pentecostes. Como eu não estive aqui na Páscoa, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva para a gente chegar aonde nós chegamos hoje. Então, nós tivemos o Natal, o nascimento de Jesus. Em janeiro, nós tivemos o batismo de Jesus com a descida do Espírito Santo. Depois, nós tivemos o Carnaval, que é a festa popular, que na quarta-feira de cinzas todos esquecem, todos voltam à sua vida normal e se lembram de que do pó viemos e para o pó nós vamos. E nós entramos numa quaresma. Esta quaresma, ela tem origem nos 40 dias que Cristo ficou no deserto. Após o batismo, Cristo se recolheu ao deserto e lá ele ficou por 40 dias, onde ele sofreu as tentações. E a gente pode se perguntar, o que isso representa para nós? O que é entrar num deserto? É um deserto fora? Não, é esse deserto interno. É neste lugar que a gente deve entrar nos 40 dias da quaresma, para que a gente faça uma revisitação àquilo que nós somos, como estamos, o que nós planejamos o ano passado e nós esquecemos, sem culpas, só reconhecendo que nós falhamos. E quem tem o conhecimento tem todo o direito de errar e corrigir. E assim nós vivemos 40 dias dentro deste deserto interno. E há 2 anos que a gente vive, né, no ano passado e este ano, nós de fato entramos num deserto interno, num deserto da nossa casa. Não era mais o templo, mas era um templo interno, a nossa casa, o nosso lar. Tivemos tantos conflitos, o que era, né, o que foi conviver dia a dia com as pessoas, o que foi este momento, lidando com tudo isso que está acontecendo, com todas essas divergências, com todo esse apelo externo. O que foi isso para cada um de nós? Essa é um relembramento, revisitar aqui este deserto interno. Aí nós entramos na Semana Santa, cada dia com o seu símbolo. Chegamos na Sexta-feira da Paixão, na morte de Cristo, até o domingo, que é o domingo da ressurreição. A gente pode se fazer a pergunta, né? O que em mim precisa morrer para um algo novo nascer? E isso a gente tem oportunidade todos os anos de revisitar este caminho. Simbolicamente é isso, porque não adianta, tem bem aquilo, né? Que não adianta o menino Jesus nascer em Belém há 2000 anos se ele não nascer dentro de nós. E assim acontece com todas as festas, que não adianta a gente ter esta celebração, tudo isso que acontece dentro de nós, não acontece isso. É aqui dentro que tem que acontecer. É aqui que nós temos que fazer a nossa mudança. Com a ressurreição, que a gente teve, quando Jesus, na ressurreição de Jesus, foi um momento de encantamento, deslumbramento, de susto dos apóstolos, porque eles haviam se dispersado quando houve a prisão de Cristo. Cada um foi para um canto. E com a ressurreição, Cristo uniu cada apóstolo e passou com eles 40 dias mostrando qual era a missão. Durante 40 dias, Cristo esteve com eles, com cada um deles, juntos em comunidade e na individualidade. Para os apóstolos, aconteceu algo diferente do que Cristo tinha pensado. Os apóstolos estavam numa euforia porque eles achavam que o paraíso estava na terra, que agora a terra estava no paraíso. E eles estavam nesse momento de não entendimento, não muita compreensão do significado real daqueles 40 dias. Com a ascensão de Cristo, caiu foi como se um vácuo tivesse surgido e os apóstolos entraram num profundo desespero, num sentimento de perdidos, porque
o paraíso não estava na terra. Não houve uma compreensão do que realmente tinham sido os 40 dias. O que os sustentou foi uma tristeza profunda, um sentimento de abandono, uma catarse, na verdade, que eles tiveram. E eles passaram 10 dias, da Ascensão até Pentecostes, neste profundo silêncio, internamente em si mesmo. E é bonito a gente dizer, trazer essa lembrança, que no nosso interior, no nosso silêncio, nós temos o colo de Deus. E foi por isso, estando aí, dentro de si, neste silêncio, nessa tristeza profunda, que eles foram vivenciando e foram relembrando, na verdade, o que havia acontecido nos 40 dias. Foram 40 dias de profundo ensinamento. Eles estiveram ao lado de Cristo, mas eles ainda não tinham compreendido muito bem o que aquilo significava. Mas eles foram elaborando isso nesses 10 dias, neste silêncio que a terra se fechou, e lá eles ficaram, e foi a tristeza que os sustentou. E eles foram relembrando, compreendendo o que de fato havia acontecido, o que significavam aqueles 40 dias, aqueles ensinamentos de Cristo. Na sua individualidade, cada um ao seu modo, foi tendo uma compreensão do que era aquilo, do que foram aqueles ensinamentos e qual era a missão de cada um deles. Isso precisou de uma profunda introspecção, entrar dentro de si mesmo e compreender isto, compreender a individualidade de cada um e como ela atua numa comunidade. Foi esse trabalho que os apóstolos fizeram. Quando chega em Pentecostes, só queria fazer um parênteses, que essa Pentecostes que eles estavam celebrando é a Pentecostes judaica, a Pentecostes da colheita. E os judeus celebram nesses 50 dias, os 50 dias do êxodo até Moisés subir no Sinai e receber os 10 mandamentos. Para os judeus isso é muito forte, e era isso que eles estavam celebrando. E quando estavam todos ali juntos, eis que surge do céu uma luz incandescente que traz a verdadeira espiritualidade para cada um deles em forma de um fogo que desce pela cabeça, penetrando no coração humano e aquecendo e trazendo a nova palavra humana, a nova palavra do homem, a palavra verdadeira do eu sou. Eles tiveram essa compreensão do eu individual, mas do eu em comunidade, porque eles eram uma comunidade. Foi por esse motivo, por terem passado esses 10 dias nessa introspecção, nesse sentimento interno, revisitando tudo o que aconteceu com Jesus, na companhia de Jesus nos 40 dias, foi que foi possível eles terem esta compreensão e com esta chama que aconteceu, com esta chama que desce dos céus, eles poderem passar isso para as pessoas que estavam ali, para eles passarem este conhecimento. Quando a gente fala, porque na Bíblia, consta no Novo Testamento, está ali no Evangelho, né, nos Atos Apóstolos, que estavam ali reunidos, e como sons de trombetas, as línguas de fogo descem na cabeça de cada um, e todos passam a falar a mesma língua, se compreender, embora falassem línguas diferentes. Mas não é a língua, eu falo português, ele fala francês, o outro fala alemão. É uma outra linguagem, é essa linguagem do coração. É essa linguagem aqui, porque enquanto eu estou só na luz do pensamento, e também essa luz do pensamento tem várias formas. Eu posso achar que eu sou uma iluminada, mas essa luz, quando a gente fala essa luz de Pentecostes no pensamento, é de uma outra coisa que nós estamos falando. Nós estamos falando
de uma chama. E esta chama que está ali, ela porque é o espírito sanador. Esse espírito sanador é aquele espírito que ele tem, na verdade, espírito sanante, na verdade, ele tem dois nomes, que é o espírito sanador e o espírito da verdade. Dessa verdade tão importante, essa verdade pura, essa verdade que nós pouco conhecemos. E esta luz, esta chama que fica ali acesa, ela tem o poder de levar esta luz para a escuridão. Então, é nesse papel que nós estamos. A gente faz uma lemniscata entre a verdade e aquilo que nós achamos que nós somos. Porque esta verdade, como diz o apóstolo João, conheça-te a verdade e estarás livre. E é isso. A verdade é minha, porque eu posso ter a minha verdade, você ter a sua verdade, mas existe uma outra coisa que acontece entre nós dois, que é a verdade verdadeira. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas quando eu tenho essa individualidade desenvolvida, quando eu compreendo com este âmbito do coração, com essa luz aqui, a verdade, então é possível haver um diálogo. Que hoje nós vivemos um momento de tamanha na verdade, nós não temos uma individualidade, hoje nós temos um individualismo. O mundo, acho que nunca esteve tão esgarçado como se encontra hoje. E como é viver numa comunidade, cada um com a sua individualidade? Como é isso? Como é trazer Pentecostes, essa chama que precisa manter acesa, numa comunidade escolar? Quando nós chegamos numa comunidade, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que eu posso fazer para ajudar? Normalmente, nós temos, em tudo que nós fazemos, quando nós temos um encontro com o outro, nós queremos colocar o que nós achamos e não ouvir o que o outro quer. Esse diálogo não existe. Não existe porque nós estamos cada vez mais afastados desta chama da espiritualidade. Nós sempre queremos, não é o diálogo, né? Hoje se fala muito em empatia, precisamos ter empatia. O que é empatia? O que é me colocar no lugar do outro? Se eu me coloco no lugar do outro como eu sou, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Agora, como eu consigo me colocar de fato no lugar do outro como ele é? E ter a compreensão do outro como ele é. Essa é uma verdade que todos nós precisamos trabalhar. Todos nós somos feitos de luz e sombra. E esta chama de Pentecostes, ela tem que iluminar essa sombra para poder trazer a verdade. A verdade não é aquilo que eu penso, a verdade é o que é. Eu estava outro dia com meu neto, ele estava aqui fazendo um trabalho escolar, e era sobre política, e eu perguntei para ele: mas o que você falou? O que você escreveu? Ele disse: bom, vó, porque um tinha uma opinião, o outro tinha uma opinião, mas qual era a verdade? Ele tem 14 anos. E é verdade. Qual é a verdade num diálogo de dois? Cada um de nós tem seu olhar segundo o seu ponto de vista, segundo a sua individualidade, porque cada um de nós somos um. Cada um é uma unidade. E Pentecostes é a festa do futuro, é a festa do passado, presente e o futuro. Nós precisamos trazer isto para os dias de hoje. Nós precisamos urgente resgatar essa chama de Pentecostes. E cada vez mais nós estamos nos afastando deste princípio fundamental que é a autonomia consciente, a individualidade consciente. E isso é com muito trabalho que a gente consegue.
Não é com discurso, não é com palestra, não é com leitura, é aqui dentro. Quando a gente fez a chamada para esse encontro, que é essa linguagem do coração, não é? Porque Pentecostes é o arquétipo que ficará milênios, que a gente tenha esta compreensão da individualidade verdadeira. Porque o homem, com o advento de todo o progresso da humanidade, com todas essas máquinas que estão aí, com todo esse desenvolvimento materialista que nós vivemos, nós fomos nos afastando cada vez mais do mundo espiritual. Quando eu falei, quando alguém lembrar, isto acontecerá, hoje como é que nós temos? O Natal é o dia de dar presente, né? A gente é muito presente, todo mundo exausto, todo mundo foi para a rua, né? Depois tem a Semana Santa, é a semana de feriados que a gente pode viajar. Sexta-feira Santa virou o dia da bacalhoada, domingo de Páscoa é o dia dos ovinhos. E assim nós vamos, e nós não lembramos que nós temos que Jesus Cristo está no meio de nós durante 40 dias. Isso tudo ficou num vácuo. Mas enquanto um de nós lembrar disso, a gente pode fazer esse resgate. E na comunidade escolar, isso é tão vivo, e a gente não pode deixar que isso se esmoreça. E para que isso aconteça, eu tenho que me colocar a serviço da escola. A serviço do que a escola precisa de mim. Eu tenho que ajudar. Como eu posso ajudar? Mesmo que eu tenha um conhecimento, eu posso dizer, olha, eu tenho este conhecimento. Ele é útil para vocês? Porque muitas vezes, quando a gente se coloca com o outro, a gente se coloca já achando, não é? Eu faria isto. Mas para eu chegar neste servir o outro, eu preciso ter a humildade de me recolher e de ouvir, ter uma escuta do coração para o outro. Uma escuta verdadeira. Eu escuto com o coração o que está precisando o outro, o que ele precisa, não o que eu quero oferecer para o outro. Pentecostes é uma festa de luz interna, de luz que ilumina o nosso pensamento e ele aquece o nosso coração. Se eu não fizer este papel do pensamento com o coração, se eu não trouxer aqui, não adianta eu estar com a cabeça iluminada, que daí é um iluminado, entre aspas, é um iluminado daquilo que eu acho. E quando a gente fala desta questão da verdade, iluminar a nossa verdade, é a nossa verdade interna. Como se diz, né? Não é, às vezes não é tão bom a gente ficar com a gente mesmo, porque a gente não vai gostar muito daquilo que a gente vê. Mas é importante a gente ver, reconhecer, todos temos o direito de errar, porque somos humanos, assim é a vida. Mas o nosso caminhar é em direção a outra coisa. É realmente a uma escuta do coração. Eu preciso desenvolver essa escuta. E a humanidade está cada vez mais perdida. Hoje nós não temos uma escuta. Quando Deus pergunta para Salomão o que ele gostaria de receber, que Salomão tinha sido a pessoa quem foi, e Deus tinha uma reverência por Salomão, ele pergunta para ele, o que eu posso lhe dar? E Salomão diz, eu só quero um coração que escuta. Para eu governar, eu preciso de um coração que escuta. E assim somos nós, na nossa casa, no nosso meio, na nossa comunidade e nós no mundo. O que eu posso oferecer de melhor para o mundo que eu vivo, para o lugar onde eu estou? Dar um tempo entre a palavra do outro e a minha, para que nesse espaço se crie alguma coisa de outra qualidade, alguma coisa calorosa, alguma coisa verdadeira. Muitas vezes nem nós sabemos qual é a nossa verdade. E essa é a missão de Pentecostes, é que a gente tenha um relembramento
de qual é o nosso papel no mundo atual. E isso vai acontecer se nós não fizermos este movimento, o mundo vai regredir. Porque o ser humano não foi feito para viver na matéria, ele foi feito para viver no espírito. Se eu não me trabalhar, se eu não der este passo, não é o outro, sou eu. Cada um de nós se trabalhar verdadeiramente, reconhecer as nossas falhas e tentar fazer o melhor. E as épocas do ano nos dão essa oportunidade, porque ela se repete todos os anos. E é interessante que da Páscoa, a Páscoa, Ascensão e Pentecostes, ela acontece no outono aqui para nós, que é quando as folhas caem, o que não serve mais cai, aduba a terra, para um algo novo nascer. E é isso que nós precisamos pensar, olhar para dentro de cada um de nós, verdadeiramente, e se perguntar qual é a minha verdade. Que às vezes a gente se surpreende com o que vai encontrar. Mas aqui não tem nenhum julgamento, porque somos todos humanos. E a gente pode ter o exemplo de Adão e Eva, não é? Que a Eva sugere a Adão que ele coma a árvore do conhecimento, foi quando surge o conhecimento da humanidade, e Adão e Eva se escondem quando eles veem Deus vindo em sua direção, eles se escondem porque eles estão nus. E Deus pergunta onde eles estão. E o Adão diz que eles estão escondidos porque eles estão nus. E Deus diz, você não tem como se esconder de Deus, porque Deus não está fora, Ele está dentro de nós. Se a gente realmente acreditasse nisso, que Deus não está fora, está dentro de nós, que no silêncio eu tenho esse colo de Deus, eu acho que a gente poderia ser muito mais feliz e não se julgar tanto e ter uma compreensão de que somos seres em desenvolvimento. Que a nossa individualidade, ela precisa ser trabalhada, ela não acontece em leituras, em estudos, ela acontece no meu trabalho de todos os dias. Eu penso que é isso que eu poderia dizer, que eu penso porque isso para mim é verdadeiro, é muito verdadeiro. E eu queria deixar aqui uma reflexão para todos nós, né? Qual é o meu papel hoje onde eu estou? Seja na minha casa, seja no colégio, seja no trabalho. Qual é o meu papel? O quanto eu contribuo para um mundo melhor? Para que essa chama do coração se mantenha de fato aquecida, ela se quente, acesa, que ela não se perca. E todos nós temos o direito de errar, mas todos nós temos o dever de procurar acertar. Acho que é isso aí, não sei se era o que vocês estavam esperando, mas como eu disse no começo, a minha ideia não era fazer uma palestra, mas ela falar o que realmente eu acredito, do que eu procuro trabalhar com todas as minhas dificuldades. É isso. Ai, Maria Lúcia, estou tentando respirar. Obrigada por esse presente, por essa fala. É de encher o coração. Eu vou abrir para as professoras falarem alguma coisa, porque eu estou assim, alimentada nesse dia. Gratidão. Foi de grande presente nesse dia chuvoso. Eu é que agradeço essa oportunidade de poder trazer aqui um pouco para vocês do que é a minha vivência. E como eu disse para vocês, o que eu queria mesmo era uma conversa com vocês, né? Porque não é para estar aqui na cabeça, mas é para a gente trazer isso para cá e atuar no mundo dessa forma. Foi assim que é para mim. E está cheio de textos que todos podem ler sobre Pentecostes, tem textos maravilhosos, mas o que eu quis trazer aqui hoje era essa vivência, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo.